Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião como proprietário de um HB20 ano 2020. Esse carro já está com 100 mil quilômetros praticamente, então eu tirei ele 0 quilômetro e eu vou falar sobre meus prós e contras, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, os defeitos que o carro apresentou também, beleza? Bom, esse carro é um HB20S versão Vision 1.0, câmbio manual, aspirado. É o modelo de entrada do HB20, né? Então esse carro, eu adquiri ele no começo de 2020, já estou com ele há 5 anos, tá? Bom, o carro tá íntegro, né? Mas agora eu vou falar aí coisas que eu gostei. Mas no geral, o carro, ele após 5 anos de uso, a pintura ela permaneceu em um bom estado. Ele fica no sol muitas vezes, né? Um defeito que o carro apresentou, ele acabou desbotando essa peça aqui, uma peça plástica, né? Ela é brilhante, um preto brilhante, tipo um preto piano, e no sol ela acabou queimando, ficando bem desbotada, aí ficou feio. Parece que é um problema crônico na HB20, né? E externamente, é uma coisa que, já falando de defeitos que o carro apresentou, né? Já ressecamento das borrachas dos vidros, né? Todas elas ressecando. Um outro defeito que o carro apresentou é ele entra água pela fresta aqui das calhas e ela não drena corretamente. A outra porta aqui está aberta. Ela não drena corretamente. O que acontece? A pessoa tem que ir aqui, mexer nos drenos para ela poder descer a água, todas as portas, né? Uma característica, muita gente reclama desse mesmo problema, tá? Bom, desgastes do carro. O carro apresentou um bom nível de desgaste, tá? Dos freios, principalmente. Então os freios estão com praticamente 100 mil quilômetros. Não precisei trocar pastilha de freio, duraram aí até agora os originais, por incrível que pareça. Pneus, esses pneus eles duraram aí um pouco mais aí de 70 mil quilômetros, os originais. Eu também achei que duraram bem. Suspensão, esse é um ponto fraco na minha opinião do carro. Eu acho a suspensão dele, o carro chacoalha muito, a carroceria do carro chacoalha muito, né? Então na cidade o carro chacoalha e na estrada o carro se torna ele também balança bastante quando você está andando acima de 120, tá? Então essa foi uma coisa que eu não gostei. Uma coisa que eu não sabia, as versões superiores, a versão Turbo, o TGDI, utiliza uma outra suspensão. Então o veículo de entrada usa uma suspensão mais simples e a versão Premium usa outra. Então essa é uma coisa que eu não gostei no HB20. Bom, falando do motor, uma coisa que eu gostei, é um ponto positivo. O motor não baixa nada de óleo, o motor não baixa nada de fluido, o motor não apresentou nenhum tipo de problema, nenhum tipo de defeito. Os coxins do motor também não deram problema nenhum, nunca acendeu a luz de injeção, né? Enfim, o carro que também não precisei fazer nenhum tipo de manutenção, somente a troca das correias, né, que era uma parte da revisão. E as velas também são originais ainda, porque elas estão, segundo o manual, para troca após os 100 mil. 120 mil, se não me engano. Embreagem. Agora, com praticamente 100 mil quilômetros, que o carro já está começando a baixar um pouco mais a embreagem. Acredito que com seus 120 mil aí ela deve durar, tá? Então eu acho que também está dentro de um desgaste aí normal, tá? Internamente, bem, o carro está com 98 mil, praticamente 100 mil quilômetros. Internamente o carro se manteve bem, né? Então também tem um certo cuidado, né? Mesmo sendo plástico, né? Eu percebi que elas não riscaram com tanta facilidade mesmo com o uso, né? Barulho interno também o carro não apresentou, apenas um barulho interno aqui atrás do sistema de ventilação.
No mais, também se manteve aí, eu diria que intacto, né, pelo projeto. O acabamento dos bancos, né, ele ainda se manteve bom. Eu diria que o carro não apresentou, os bancos não apresentaram nenhum tipo de falha, dano, rasgo nas costuras, e nem, eu diria, nem afundaram, nem ficaram frouxos, nada disso. Então, o desgaste aqui do banco realmente me surpreendeu, a qualidade. Mesmo após 5 anos de uso, o carro ele mantém aí o mesmo padrão, o mesmo nível de conforto, tá? Ar-condicionado. O ar-condicionado ele perdeu um pouco a sua potência, então ele está girando menos, né? Então após aí 5 anos eu diria que precisaria fazer uma revisão no ar-condicionado, talvez uma carga no gás, né? Alguma coisa desse tipo, porque ele não está girando tanto quanto deveria. E internamente também tem alguns objetos aqui, mas internamente tudo ok. Também sem maiores danos, né? O que eu diria, né? As borrachas aqui internas elas estão ok, somente as borrachas das portas, como eu mencionei, ó, tem aqui um desgaste aqui, né? Por causa do sol, né? Uma coisa que eu gosto bastante no HB20S é o espaço interno, bem adequado, né? O espaço interno dele, também o espaço no porta-malas, né? Acho que devido ao sol não vai dar para ver, mas é um porta-mala enorme. Uma coisa que eu não gosto, né, são essas alças aqui, elas acabam, com o tempo, elas acabaram, né, riscando aí, se colocar mala, coloca algum objeto até para viagem, ela rouba bastante aí do espaço, né? Mas enfim, é um carro que após 5 anos de uso, é o que eu diria, né? Vale a pena comprar um carro como esse, um HB20, uma versão de entrada, um carro com 100 mil quilômetros? Bem, vale a pena se você levar em consideração que você precisa fazer um investimento de manutenção, né? O que eu faria de manutenção num carro como esse com 100 mil quilômetros? Primeira coisa, revisão da suspensão, provavelmente troca de amortecedores, troca dos pneus, troca da embreagem, revisão do ar-condicionado, troca dessas borrachas aqui que elas estão danificadas. A bateria também eu troquei recentemente, ela durou literalmente 5 anos, né? Então, veja, são revisões básicas, aí provavelmente troca de vela, normalmente talvez troca de correia, né? E uma troca de fluido de freio. Uma revisão como essa aí, você deve gastar uns, eu vou chutar aí uns 6 a 7 mil reais, provavelmente. Então, levando em consideração que é um carro que foi adquirido em 2020 a 53 mil reais, 52.500, esse carro aí, até mesmo após a pandemia, ele acabou não depreciando, ele acabou aumentando seu valor, né? Se não me engano, eu vou conferir, né? Mas acho que o valor FIP dele deve estar passando um pouco de 60 mil reais. Eu diria que sim, é um bom investimento. É um carro que não apresenta problema. Acho que o ponto alto desse carro é o motor. Mesmo sendo um motor 1.0 de 80 cavalos no etanol e a 75 cavalos na gasolina, ele é um motor que não apresenta nenhum problema crônico, um motor que aguentou muito bem, rodando em estrada, fazendo viagens. É claro que é um carro que ele não é um carro para você andar em altas velocidades, né? Então você fazendo viagem em estrada, um aspecto negativo é que você não vai passar muito de 120, você pode até passar, mas com muito custo, né? Com giro lá em cima. E aí acaba sendo desconfortável fazendo uma viagem assim. Mas o carro vai, né? Eu fiz uma viagem aí, como eu disse, de quase 2 mil quilômetros com o carro. 3 adultos, uma criança, porta-mala cheio, enfim, carro com carga praticamente máxima. E o carro rodou muito bem, teve uma boa autonomia, né? Na estrada, fazendo na faixa de 12,5 no etanol. E na gasolina eu cheguei a fazer 18 km por litro na gasolina com ele, tá? Então é um carro econômico, mas não é um carro muito rápido, não tem aquela potência necessária para ultrapassagens, né? Em contrapartida, na cidade ele faz uma média de... Ele se manteve a maior parte do tempo na média de 9 km por litro na gasolina, perdão, no etanol, 9,5, 9 no etanol e 12,5 no etanol na estrada, tá? Acabou rodando no etanol até para ter um pouquinho mais de potência.
Eu acho que ele fica fraco na gasolina. No mais é isso, é um carro que eu recomendaria. A minha experiência foi muito boa. Eu acho que é um carro que dura ainda muito mais. Se fizer as manutenções que tem que ser feitas, você vai continuar tendo uma ótima experiência com o carro, porque é um carro realmente muito robusto. Bem, eu vou fazer uma tomada aqui rápida andando com o carro, para falar aí da minha experiência. Muita gente tem carro mais potente e procurou outro carro de uso urbano, né? Talvez um segundo carro, enfim, o mesmo carro para que seja mais econômico, até mesmo para uso como Uber. O câmbio desse carro é um câmbio bem macio, né? E mesmo após 100 mil quilômetros, eu achei que ele responde bem. É claro que a embreagem, se você trocar a embreagem, né, ela fica ainda melhor. Ela tende a ficar um pouco mais baixa, né, e trepida um pouco, né? Mas em termos de potência, o carro tende bem, né? Claro que você tem que chamar o giro, né, subir mais o giro para o carro poder atender as expectativas. Mas na cidade ele anda muito bem. Mesmo após 100 mil quilômetros, o ruído interno no carro, eu vou passar aqui num trecho que tem um pouco mais de buraco e trepidação, para se ter uma noção melhor de como que é um carro de 100 mil quilômetros, né, que não teve grandes danos, né, batidas e coisas assim, como é que o carro se comporta, né? Acabamento de porta, todos eles permaneceram praticamente sem ruídos. Isso eu achei importante, né? Geralmente carro desse porte com essa quilometragem já apresenta muito problema, né, de ruído interno, acabamento. Esse aqui não. Eu achei que é um carro muito bem montado, né? Uma coisa que eu não gosto, né, é o fato de você ter que controlar as opções do computador de bordo aqui no painel via botão, né? Versão de entrada, né? Acho que foi uma economia porca do fabricante, né? Veja que no momento ele está marcando 9,4 km por litro com etanol. Uma coisa que não me agrada é o step, né? Esse é aquele step com a roda fina, né, de uso até 80 km por hora. E o step também não é preso, não é parafusado, né? Então ele tende a fazer um pouco de barulho, né? Ele só é isolado com 3 pedaços de espuma na mala. Então ele tende a fazer, olha lá, esse barulho atrás é desse acabamento. E quando você passa no buraco, ele tende a chacoalhar. É o próprio step solto no porta-mala. Uma coisa... Então vejam que para um carro de 100 mil quilômetros, eu acho que sim, ele está em muito bom estado. Como eu disse, a pessoa que compra, ela precisa avaliar aí a sua manutenção para continuar tendo a experiência de um carro que é a mesma experiência de quem tirou zero, né? E como eu disse aqui, o ideal seria ter um gasto aí de pelo menos de 10, aí, no mínimo 10% do valor do carro. Então se você pagar 60 mil reais num carro como esse, possivelmente aí uns 6 mil reais numa boa manutenção preventiva, deixaria o carro aqui em estado de zero. Então é isso aí. Essa foi a minha experiência como proprietário no HB20S versão Vision 1.0 mecânico manual. Recomendo o carro como proprietário. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E obrigado por ter assistido. Até a próxima. Valeu!